Mr. Yaron Brook, please. Thank you. It's a real pleasure and an honor to be here and to be back in Brazil. Thank you for having me. You know, we talk about entrepreneurs as something like it's nice to have. Entrepreneurship is something we add on. Brazil needs to have better policies to have entrepreneurs. But entrepreneurs are what make life possible. Entrepreneurs are what make the world in which we live possible. There is no modern world as we know it today without entrepreneurs. Entrepreneurs are not just an add-on. They are the essential. Without people like Peter Thiel, without my colleagues here on the stage, we are still back 200 years ago, where life expectancy is 39. 39. A lot of you are dead. I certainly am. And IFL members, you know, they're capped at 35. You're all approaching death, right? I mean, it's hard to imagine what life was just 200-300 years ago before entrepreneurs unleashed the Industrial Revolution on us, until they created the modern world in which we worry now about, can we live to be 150 or maybe eternal life, as Peter Thiel would like? And I hope he's right, and I hope his investments work. I certainly am anticipating living to be 150, buying products from Peter Thiel's companies. We take entrepreneurs for granted, but everything in modern life depends on the entrepreneur. It is entrepreneurs who discover new opportunities and create wealth. People talked about here about the Brazilian attitude towards the profit motive, towards wealth creation, how that attitude is negative. If you want to change one thing about Brazil, if you want to change one thing in order to secure a positive future for Brazil, then that is what you need to change. It is the profit motive, channeled through the entrepreneur, that makes wealth creation possible and therefore lifts countries, individuals and countries out of poverty and to prosperity and success. Without having the perception that the profit motive is moral, that the profit motive is virtuous, it is good to want to make profit. It is good to want to make your own life better. It is good to want to make your own life better by creating products that make everybody's lives better. You cannot be a successful entrepreneur without making the world around you a better place to live. You cannot become a successful entrepreneur in a free country without enhancing the lives of all those who you trade with, because the essential characteristic of trade is win-win. So how do we create a world in which entrepreneurs are plentiful, which entrepreneurs can be successful, which entrepreneurs can rise up and help raise everybody that they engage with, raise the standard of living of everybody they trade with? Well, I think Mr. Ling indicated, right? What do entrepreneurs need? They need to be left alone. They need to be left free of coercion. They need to be left free to think, because all entrepreneurial activity ultimately is activity of the mind. All entrepreneurial activity is about discovery. It's about thinking. It's about figuring out something new, something that's value creating that nobody else is doing. And to do that, the human mind must be liberated. And to liberate the human mind means to liberate us, to liberate the individual, to allow us the freedom to think, to produce, to create, to fail, but to try again, and to keep trying, and to benefit when we are successful, to keep the profits that we make. So it's easy. I like to tell audiences, it's easy for countries to become rich. It's easy
to be successful. We know what works. It's freedom. It's letting people be free of coercion to follow their reason, to try out their ideas, to succeed, to fail, and to prosper. Now, I don't want to comment on Brazilian politics. I know that is the issue of the day. You've got a presidential election. I get in trouble enough commenting on American politics. I get into a lot of trouble with that. But the theme of this conference was beyond left and right. And I wanted to just propose a different way of thinking about politics for a minute. Because I really think we need to get beyond left and right. The fundamental question in politics is not whether you're on the left or on your right. The fundamental question in politics is, where do you stand on the question of what is the most important unit in society? The fundamental challenge of our time is collectivism versus individualism. The fundamental question of every era is the question, politically, is the question between collectivism and individualism. And we live in a world today, and maybe it's always been this way, but certainly today, where both left and right have declared their loyalty to collectivism. Left and right. If you believe in freedom, you do not believe in collectivism. Collectivism essentially is a subjugation of the individual to the group. Name the group, the proletarian, the state, the nation, whatever the race these days, whatever the group happens to be. That is anti-liberal, it's anti-freedom, it's anti-the entrepreneur, it's anti-everything we should stand for. So we need a new political spectrum, not one that goes from left to right, but one that goes from collectivism to individualism. If we value prosperity, if we value freedom, if we value entrepreneurship, and we'd like to see entrepreneurs thrive, then let us reject everything that has to do with collectivism, and let us stand and fight together for individualism. Thank you. Do Habib's, por favor, com a palavra. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Quem aqui é empreendedor, mas que ainda não conseguiu o seu sonho, o seu objetivo? Levanta a mão. Que bom! Que bom! Eu vou tentar trazer aqui um exemplo de empreendedorismo. Não é lá grande coisa, mas quem sabe pode inspirar essas pessoas para que realizem os seus sonhos. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que o empreendedor precisa ter uma vontade de vencer, de criar, de inovar, de buscar novos caminhos, de encontrar soluções. Esse é o espírito, né? Porque nós precisamos ter liberdade para colocar os nossos princípios e os nossos conceitos. Mas, no Brasil, a coisa se complica um pouco. Porque nós somos dependentes dos nossos governantes. Anos 80, dá uma olhada. Década perdida. Olha quanta... Pode falar a palavra aqui? Quanta cagada foi feita. Olha quantos planos
E nós, empreendedores, sobrevivemos. Por isso eu digo que os brasileiros são os maiores empreendedores do mundo. Porque nós não temos somente criatividade. Temos saco grande. Mas mais do que isso, temos resiliência e persistência. Levamos pancada, problema toda hora, e resistimos. Foi dito aqui que no ranking da liberdade econômica, nós somos número 153, atrás da Etiópia, Congo, Gana. Estamos pertinho de Cuba, Venezuela e Coreia do Norte. Essa falta de liberdade vai atrapalhar aqueles que levantaram a mão. Mas eu vou trazer um exemplo, e quem sabe depois daqui você cria um ânimo e vence. Vamos a alguns exemplos dessa falta de liberdade. Foi dito aqui. Tem banqueiro aqui? Levanta a mão, por favor. Teve o meu amigo otimista, o Credit Suisse. Eu pensei comigo, onde será que ele está morando? Sou cliente lá, por isso estou falando aqui. O setor bancário, o Banco Central não a deixa abrir bancos. Complica. Foi dito que tem 6 mil nos Estados Unidos e alguns poucos. 6,2 bilhões de lucro para um deles. No trimestre. Que beleza! Nada contra o lucro, mas 300% de juro no ano. Vai para aquele lugar. Que sonho que é esse discurso para a esquerda? 300% que desgraçam a vida de muitos brasileiros. No setor de transporte, a Agência Nacional de Transporte Terrestre impede o surgimento de empresas de ônibus e elas não podem competir entre si. E aí surge o rei do ônibus no Rio de Janeiro. E acaba de confessar 20 milhões de propinas mensais. 240 milhões. A ausência de liberdade econômica. Eu vou trazer aqui o grande problema que nós temos. Os economistas falaram, e eu não entendi porra nenhuma. No setor de transporte, a ANP impede a exploração e o refino de petróleo. Greve dos caminhoneiros. Fudeu todo o Brasil. O comércio e algumas das minhas lojas tiveram suas portas fechadas por desabastecimento. Mas o imposto, a folha de pagamento, a luz e a água foram pagos integralmente. E o primeiro semestre foi para a casa do chapéu. Não há um setor da economia brasileira que seja livre e aberta à livre iniciativa. Esse é o nosso grande problema. Mas
com todos esses problemas, surgiu um português, que sou eu, que depois de 3 anos prestando vestibular para entrar na faculdade de medicina, que não conseguia, entrou. E no primeiro ano de sua faculdade, teve o seu pai assassinado numa padaria. Era da pior padaria do mundo. Cercada por 5 padarias, o cliente não tinha como chegar na minha padaria sem passar na do concorrente. Equipamentos da Arca de Noé. Funcionários desqualificados. Mas eu tinha a livre iniciativa, a vontade de vencer, um sonho de ser empreendedor e uma família para cuidar. Contrariei o governo e coloquei meu pãozinho 30% mais barato que a tabela do governo. Surgiu na porta da minha padaria o padeiro de rua que compra os pãezinhos para vender nos bares e nos botecos. E eles não compram dezenas de pãezinhos, compravam centenas, milhares. E a minha padaria se tornou a melhor de São Paulo. Alguns anos mais tarde, eu peguei o mesmo conceito, porque se você quiser vencer, você precisa ter um conceito, você precisa ter um diferencial, você precisa ter uma crença maior, porque senão você vai ter problema e entrar naquele round que o nosso querido disse, de 60% dos fechados. Nessa lanchonete, eu apliquei a filosofia de preços que começam com 0. Muito forte isso. Servindo produtos de qualidade. E contrariei o mercado que pregava a terceirização e verticalizei todos os meus produtos. Queijos, pães, sorvetes e laticínios. E com esse conceito, transformei uma pequena lojinha em 600 lojas. Com meus 18 funcionários, foram multiplicados por 1000. Nossa marca se tornou conhecida por 98% dos brasileiros. E nas nossas lojas passam 200 milhões de clientes anos e nos transformamos na maior rede de fast food árabe do mundo. Do mundo. Cadê as palmas? Precisa ter palma. Sacrifício, filho da puta! Mas, depois disso tudo, novos governantes. E veja o que aconteceu. Tem tudo para dar errado. Mas se nós formos empreendedores, ousados, criativos, crentes naquilo que a gente faz, sonhadores, e jamais desistir, seja a dificuldade que houver. E foi o que fiz. E nessa época surgiu em que havia alguns políticos estavam dividindo o Brasil em classes sociais, em denominações, para que pudessem fazer o seu sucesso. E aí surge uma nova rede que eu crio, o Ragazzo, com um novo produto. E dá uma olhada como é que eu resolvi um dos problemas. Senhor presidente,
por um Brasil sem divisões entre coxinhas e mortadelas, meu voto é sim! Pela união do vermelho com o verde e amarelo, eu voto sim! Eu voto sim pela nova coxinha de mortadela do Ragazzo! Finalmente, coxinha e mortadela juntos. O sabor que vai unir o Brasil. Do Ragazzo. Criatividade, ousadia, coragem. E o Habib's não ficou para trás. Solta aí. Que? Mais alto. Caiu? Caiu? Caiu! Caiu! O Habib's uniu o Brasil. O preço da Bibs Esfirra de frango caiu. Tá menos de R$1. Tem que ter culhão, porque isso passou no Jornal Nacional, no dia da queda. Me fudiam durante uns 30 dias depois. Mas, com o empreendedorismo que eu acabei de citar aqui, o Ragazzo abre 135 lojas em 15 meses. A cada 3 dias, uma loja inaugurada. Cadê as palmas? Não é que vai ser, já foi. Mas tem os problemas e a falta da livre iniciativa. Hoje eu tenho 17 lojas prontas para inaugurar, mas que não inauguram porque falta o alvará de funcionamento. Eu tenho nesse momento 7 toneladas de queijo cheddar pronto no laticínio para um lançamento de um produto que não pode ir para a loja porque falta uma regulamentação de identidade de Brasília. Então, a coisa não é fácil. Nosso Brasil fatura 5,6 trilhões de reais, fruto de cada brasileiro, fruto dos senhores empreendedores, fruto de uma nação que batalha e que gera empregos e riquezas ao país. E a administração dessa empresa que é o Brasil, somos nós que escolhemos. Por que você não escolhe um diretor qualquer para a tua empresa? Por que você contrata uma empresa para escolhê-lo? Por que você faz 10 entrevistas para colocar ela na sua empresa? E quando você vai lá na urna, você vai indeciso e não sabe quem vai escolher. E essa é a grande missão de todos nós. Quem nós vamos escolher para administrar esses 5,6 trilhões? Deputados, senadores, alguns jovens ali fazendo assim com a mão. Pois é! O poder tem que ser para os jovens, porque o jovem tem a força, o jovem tem ideal, o jovem tem idealismo, o jovem não é corrupto aí. Levanta aí todos os jovens que são candidatos para a gente bater uma salva de palmas para vocês. Vamos aplaudir. Terminando, junto com nós,
nós temos que fazer explodir essa força poderosa que o nosso país possui. Mostrar ao mundo a grandeza do Brasil, não ter essa divisão de classe sobre qualquer denominação e buscarmos aquilo que nós mais queremos, que é uma vida melhor e sermos mais felizes. Viva o empreendedorismo! Viva o Brasil! Obrigado, Alberto Saraiva. Ele citou ali o rei dos ônibus, lá do meu Rio de Janeiro, né, só para registrar, que é o Jacob Barata, que foi solto 3 vezes pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, que admitiu recentemente o esquema da caixinha da FETransport. Um mau exemplo de empresário em meio a tantos bons exemplos que a gente tem por aí. E lá no nosso programa, Os Pingos nos Is, na Jovem Pan, a gente tem de lidar diariamente com políticos que exploram a vitimização das pessoas, né, dizendo sempre para elas que elas não podem vencer na vida e elas precisam da ajuda do Estado, né? Então, é bom aqui estar num ambiente em que os empreendedores pregam, na verdade, que as pessoas vençam as adversidades, apesar do Estado, né? Eu me sinto realmente muito mais em casa aqui. Flávio, você citou, e o Alberto também citou, esses rankings em que o Brasil aparece muito atrás em qualidade e realização de negócios. Recentemente saiu um deles, o Doing Business 2018, do Banco Mundial, que coloca o Brasil na posição 176, né, de fato, nos últimos lugares, em facilidade para abrir negócios. E eu queria saber do seu diferencial, já que o Alberto contou a história das empresas dele, queria que você passasse um pouco também dessa história para a gente. Na hora de abrir negócio, eu sei que você prega o trabalho duro, metas, sonhos, objetivos, e a coragem de assumir o risco. Mas também, todo empreendedor precisa ter um faro, né? Precisa captar uma onda, para usar uma palavra que você usou ali, quando a gente estava conversando sobre o time de futebol dos Estados Unidos, que o senhor comprou. E lá nos Estados Unidos teve a Copa do Mundo de 1994, né, que já abriu bastante o mercado, e vai ter a de 2016, então, quer dizer, tem um mercado, 2026, perdão, tem um mercado em expansão, e quando o senhor criou também aqui o Wise Up, eu lembro do senhor dizer, quando fez uma escola na Avenida Paulista, que ali era um lugar de pessoas interessadas em aprender o idioma por motivos profissionais e tal. Então, tem a questão da ideia de captar um mercado, um nicho e explorar isso, né? Bom, eu sempre procuro dizer que um empreendedor ele é observador e questionador. Ele não simplesmente segue o fluxo normal sem questionar. Do contrário, ele simplesmente seguiria a tendência natural que grande parte da população segue. Ele é um cara questionador, ele tende a ser rebelde. Eu fui expulso 2 vezes, né, da escola, né, aos 5 anos e aos 16 anos. Então, ele questiona, ele não simplesmente segue padrões. E, ao questionar, ele vai observar deficiências. E, nessas deficiências, sempre estarão presentes muitas oportunidades. Ou seja, em cada deficiência, em cada problema. Então, no meu caso do inglês, conforme você se referiu, eu arrumei um emprego de uma escola de inglês, completamente por acaso, e trabalhei por 4 anos vendendo o curso de inglês nesse emprego. E foi onde eu aprendi a vender, foi onde me despertou para vendas, ou seja, para a área do empreendedorismo. E, a partir de um determinado momento, já conhecendo um pouco mais, eu era bem jovem, eu entrei aos 19 e aos 23 anos de idade, e eu cheguei à conclusão que eu poderia abrir meu próprio negócio. Eu já ganhava um dinheiro já razoável como funcionário dessa empresa, eu já era diretor comercial dessa empresa, mas eu, apesar de ter um salário confortável, quis abrir o meu próprio negócio, porque eu enxerguei uma oportunidade. Qual era a oportunidade? Década de 90, as empresas internacionais estavam vindo para o Brasil, quebra do monopólio de telecomunicações, quebra do monopólio de petróleo. O que eu comecei a perceber? Que as grandes empresas estavam comprando as empresas brasileiras. Várias empresas de telecom vieram para o Brasil, e da noite para o dia, também com a internet, o avanço da internet, a globalização, o inglês deixava o status de interessante e recomendável para fundamental. As empresas de petróleo e telecomunicações começaram a exigir o inglês
como um requisito para as pessoas ocuparem as principais vagas. Isso seria uma tendência para as outras empresas que o Brasil estava abrindo no mercado, mais empresas internacionais chegariam, e o inglês passou a se tornar um requisito. E aí eu comecei a pensar que as escolas de inglês, na época, elas eram muito voltadas para crianças e adolescentes, e eu comecei a pensar naquele cara de 25 a 35 anos, 45 anos, que está no mercado, e que, da noite para o dia, vai ter um gringo sendo chefe dele, e como é que ele vai fazer para poder se virar? Ele não poderia entrar numa escola para criança e ficar 10 anos estudando. Então, não existia esse problema. Então, nós criamos uma escola de inglês para adultos. Nós não inventamos escola de inglês. Nós simplesmente enxergamos um problema no mercado, enxergamos que existia uma deficiência e foi aí que a gente atuou. A WiseUp ela foi criada como uma escola de inglês para adultos. Eu não tinha grana, foi do meu cheque especial, conforme eu já mencionei, não é? Mas o que deu início a um processo é você questionar, você desenvolver uma visão, e depois da visão você tem que ter coragem para botar o assunto em prática. Se eu for replicar lá no Orlando City, como é que eu comprei um clube de futebol, é a mesma coisa, uma visão, mercado americano, os números, etc. E seja qual for o negócio, o padrão é observar e questionar para você identificar um problema que pode representar uma oportunidade. Certo, obrigado, Flávio. Mr. Brook, o senhor, numa das suas aulas que eu assisti no YouTube, aqui agora o senhor, na verdade, abordou um tema que foi abordado em outros painéis hoje, sobre a vilanização do empreendedor, a demonização do empresário, o ódio ao lucro. E o senhor dá um exemplo, numa dessas aulas que eu assisti, em que o senhor faz uma pergunta: por que a caridade do Bill Gates na África, por exemplo, é nobre, mas a Microsoft, que foi criada pelo interesse próprio e desenvolvida a partir disso, não? Né? Não é uma contradição? E o que o senhor faz para desconstruir essas ideias? Wow, you ask a deep question. I think it's the most important question in the world. So this is the question. Microsoft changed the world. Bill Gates made the lives of billions of people around the world better. Microsoft has changed the lives of more people than maybe any other individual in all of human history. Indeed, as I said, entrepreneurs are in the business of making people's lives better every single day. How much moral, ethical credit do they get for it? Zero. Negative, actually. How dare they make money at the same time? I'm learning from you. How dare they? How dare he make money by creating the biggest fast food company in the world and making all of the lives of every customer better? But he's making money doing it. That's not moral. That's not ethical, we are told. Right? And yet, tone it down a little bit, okay. A little bit of money. No, he makes a lot of money. And he should be a little bit on each piece, but you add it all up. But he should be he should be proud of making a lot of money. The fact that you make a lot of money means you've changed lots of people's lives. It means you've created a lot of wealth. It means you've made the world a better place a lot, not a little bit. Making a little bit of money, Making a lot of money, ooh, that's cool. And then, notice when Bill Gates, who's just changed the world, is a villain. People don't really like him. But then, he starts a foundation. He leaves Microsoft. God forbid you make money. And he goes, and he starts giving money away. And not even giving money away near where he lives. Because Seattle, you could do a lot of philanthropy in Seattle. But no, he has to go all the way to Africa to do his philanthropy. As far away from him as possible. Then he's a good guy. He's still not great. He's still not Mother Teresa. Why? He lives in a big house. He's still got a lot of money. He flies on a private jet. How would we make Bill Gates a saint? How do we make Bill Gates a saint? You ever seen a saint? You see the paintings in the museums. Have you seen a painting of a saint smiling? No, because the whole point of being a saint, the whole point of being, according to our moral code, the whole point of being a good person is to suffer. The way to make Bill Gates a saint is to make him suffer. Like, give the house away, move into a tent, right? Give all the money away, and if you could bleed a little bit for us, then he's a good person.
right? This is the morality that we live in. Build something, be successful, make something of your life, make the world a better place. Give money away, which somehow you have, that's good. Sacrifice, that's good. Suffer, that's good. No, Bill Gates made the world a better place, 1,000,000 times better than Mother Teresa. He should be the saint, not she. Now, why is this? And this is why anybody in this room, and I don't think there are a lot of you, but anybody in this room who has not read Atlas Shrugged yet, or Atlas Revolts in Portuguese, go read it. Because at the core of this is a corrupt moral code, ethical code. A moral code that tells us that the purpose of our lives is not to live, it's not to make our life the best life that it can be, that the purpose of life is to sacrifice for others, that the purpose of life is to make other people happy. Why? I love you guys, but I love me more. And you love you more. And he loves him more. You can tell, right? But that's good. And our moral purpose in life should be to make our lives, our own lives, the best lives that we can have. We have one life. We have one shot at it. Make the most of it. Live fully as a human being. Flourish as a human being. Other people can take care of themselves. You take care of you. That is a moral code of freedom. That is a moral code of personal responsibility. That is a moral code of entrepreneurship. That is a moral code for a future of prosperity and success and wealth. Take care of yourself. Make your life, your happiness, your flourishing, your moral responsibility, your one moral responsibility. You want to help some people? Fine. But that's not where you get your moral credit. Helping yourself is where you get your moral credit. So go out there, be an entrepreneur, and don't apologize. Make money and don't apologize. You know, as long as you're not stealing, cheating, lying, as long as you're making it honestly, then you have made your life something. You have lived. You have been passionate about life. You have taken a vision you have up here and made it a reality in the world out there. What could be more noble than that? Businessmen are the most heroic, noble people in the world. We shouldn't have statues of generals and stupid politicians and anybody. We should have statues of business leaders, the people who actually make the world great. Obrigado, Mr. Brook. Alberto. Porra, só tem cara bom aqui. Privilégio. Alberto, o senhor citou ali praticamente uma medida inicial na sua carreira empreendedora, quando o senhor herdou a padaria, diminuir aquele preço que era tabelado. Imagino que seja a tabela da Sunab, do governo Sarney, me corrija se eu estiver errado, que era para justamente o preço não aumentar, para conter a hiperinflação. Então, o senhor disse que contrariou o governo já ali. E aí o senhor mostrou 2 vídeos que mostram períodos de crise, né, da década de 80 e agora, que teria todas as chances para dar errado o negócio, mas, no entanto, o seu negócio prosperou e outras pessoas que podem estar pensando em empreender agora podem prosperar também por meio dos seus negócios. Como é que o empreendedor se situa independentemente do governo? Apesar de todas se virando. Na empresa nós não falamos de política, a gente só fala de qualidade, de resultado e de lucratividade, né? Na verdade, a maior lição que cada um de nós aprende é no momento de dificuldade. Infelizmente, a minha foi uma tragédia, né? Levei meu pai às 16 horas para trabalhar na padaria, peguei o Opala velho dele para ir dar uma volta, paquerar. Quando eu voltei às 23 horas, ele estava morto, estendido no chão, né? Tranquei a faculdade e fui cuidar da padaria.
E essa padaria, que era a pior do mundo, foi onde eu tive meus grandes ensinamentos, né? Então, esse slogan que tem, que dificuldade faz você aprender, é verdadeiro. Para a maioria das pessoas, as dificuldades faz desistir, abandonar seu sonho, esquecer dos seus planos, fazer um recuo. E a grande força que tem o verdadeiro empreendedor é aprender com as dificuldades. E lá eu aprendi algo que eu costumo dizer para os meus filhos: percam tudo, menos o DNA do Habib's, que é oferecer mais, cobrar menos. Quando você vê uma Bibi Esfirra, sempre tem que fazer uma propaganda, não adianta. Quando você vê uma Bibi Esfirra de carne, de calabresa com mussarela, de frango, ser vendido a 0,99, eu estou fazendo o quê? Atraindo 200 milhões de clientes. Essas empresas têm um DNA. Faz 200 anos que eu estou segurando o preço de 0,99. Economia de escala funcionando. O queijo somos nós que produzimos. Eu controlo o início, o meio, o fim. A carne são 400 toneladas de carne. A equação fecha. Funciona, né? Então, nós temos que descobrir um diferencial para a nossa empresa, né? Seja ele de qualidade, seja ele de preço. E essa talvez seja a grande lição. Não vai vender nada a 0,99 porque vocês vão me foder, certo? Essa fica a lição aí, né? Cada empresa tem a sua característica, mas essa coisa da garra, da vontade, da maneira que ele fala, da maneira que ele conduz, com essa convicção, com essa força. Você imagina eu falando disso aí, desse jeito, para os meus funcionários? Vira um batalhão de pessoas que querem vencer, não só pela empresa, mas pelas suas vidas pessoais. Nós temos, e eu me orgulho disso, uma função social, né? 8,50 do MEC dá para comprar 9 esfirra, 8,90. R$15 do BK dá para fazer a alimentação da família pelo delivery em casa. E é essa força, esses guerreiros que estão comigo. Eu tenho um gerente, que começou de gerente, que hoje ele tem 15 lojas. Eu tenho um garçom, que tem 12 lojas. Pessoas que acreditaram nesse discurso. Pessoas que se transformaram e que mudaram não só a empresa, mas suas vidas particulares. Então, aqueles que levantaram a mão, não desista do teu sonho. Acredite em você. Acredite naquilo que você pensa. A cada queda, levanta 10 vezes se precisar. Mas jamais desista, para que nós possamos, cada um, ter uma vida melhor e oferecer empregos e dignidade a todos os brasileiros. Obrigado, Alberto. Flávio. acaba acarretando para
para se empreender no Brasil. O senhor conseguiria lembrar, assim, de cabeça, os pontos que mais atrapalharam os seus negócios? E já pensando, porque estamos com um tempo curto, nas perspectivas para o próximo governo, o que poderia ser feito para melhorar nesse sentido? Bom, antes de falar, eu não posso deixar de dizer aqui que não é possível você estar aqui ouvindo esse fone de ouvido com ele falando inglês. Entendeu? O cara aqui está dizendo que fez o WhatsApp e não está usando o fone. Parabéns, parabéns. Mas voltando à pergunta aqui. Everything is fine, that's good. Respondendo a pergunta aqui, vamos falar sério, né, gente? Vamos falar sério. Vamos vendo aqui a pergunta do... Provocações são bem-vindas. Provocações são bem-vindas. Com toda a franqueza, é engraçado, eu me lembro, toda vez que fala do governo, eu me lembro, em 1991, se eu não me engano, ou 2, talvez 91, eu trabalhando ainda naquela empresa que eu era vendedor, naquela época eu já era um gerente comercial, um dos meus trabalhos era recrutar e fazer treinamentos de vendedores. Então, eu me lembro muito bem, eu sempre gostei de política, sempre me envolvi, sempre estive muito por dentro de tudo com política. Mas eu lembro bem que o pau estava comendo na Avenida Rio Branco com os caras pintados. Os caras pintados é 91, né? Os mais antigos, não é isso? Acho que é 91. 92, né? 2, ok, muito obrigado. Então, estava lá o pau comendo na Rio Branco e o escritório onde eu trabalhava ficava na Avenida Rio Branco. E era uma sala que não tinha ar-condicionado. Era um calor do Rio de Janeiro, vocês podem imaginar, e eu com 40 pessoas fazendo treinamento, com as janelas fechadas, porque aquele barulho dos caras pintados, daquelas manifestações todas, não é? E eu passava ali 4 horas ali em treinamento. Eu acho que essa figura ilustra um pouco como eu enxergo negócios versus a política. Com todo respeito, mas essa é uma expressão interna que eu costumo usar, eu procuro falar com o meu time que a gente tem que trabalhar e vencer, isso inclusive os meus franqueados, coincidência ou não, muitos dos meus franqueados foram caras que começaram do zero comigo, que hoje, numa rede com mais de 400 franquias, a gente tem funcionários que hoje têm 20 franquias, 15 franquias, 10 franquias, e a história se repete, quando a gente escuta aqui histórias de sucesso, por quê? Porque o sucesso de um arrasta sucesso de dezenas e sucesso de centenas, e quando ainda, pelas redes sociais, a gente ainda não tem a oportunidade de compartilhar esse sucesso e inspirar e motivar outras pessoas. Aliás, a tecnologia nos dá essa possibilidade hoje. Mas o que eu procuro orientar e o que eu procuro viver é que, independentemente de qualquer sujeito, eu uso outra palavra, né, mas eu não vou usar aqui, qualquer sujeito que esteja em Brasília, a minha vida não pode depender desse sujeito. Seja quem for. É óbvio que, estando ligado, a gente tem que exercer nosso direito do voto com soberania, porque a gente tem a possibilidade, de fato, de melhorar o ambiente. Mas eu escolhi não depender do ambiente. Não é que eu sou alheio ao ambiente, mas eu decidi não escolher, não depender desse ambiente. Então, eu diria para você que, ao longo, desde 1992 para cá, eu não passei as crises da década de 80, como o Saraiva passou, não é? Mas eu peguei um finalzinho daquela hiperinflação quando eu era vendedor. De lá para cá, foram dezenas de planos. E a nossa postura sempre foi criar nossas estratégias, desenvolver nossas ideias e produtos e estratégias, sem se acomodar, independentemente do cenário. Porque eu abri 40 lojas nos últimos 12 meses, ele abriu 130 lojas nos últimos 15 meses. Em que Brasil nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma crise, tem crise. A crise não é uma imaginação. A crise financeira não é uma ficção. Existe uma instabilidade no país, isso não é um delírio nosso ou da mídia, não é? Essa entidade, a mídia. Não, negativo. A crise, ela de fato existe, mas por que se abre 40 lojas ou 130 lojas no meio, em plena crise? Não é? Particularmente, eu vendi a WhatsApp em 2013 e recomprei no final de 2015 e assumi em 2016. Eu recomprei a WhatsApp com dólar a 4,15. Agora bateu 4,12. Não é? Ou seja, quando muita gente sai do Brasil, eu estava voltando, comprando uma empresa com 8 mil funcionários na ocasião. Não é? Ou seja, por quê? Porque eu realmente, a maneira que... Não é que eu sou
alheio ao que acontece. Mas eu não permito que o que acontece seja algo que lidere e que determine as minhas iniciativas. O empreendedor sempre tem uma estratégia que dá para você virar o jogo. Sempre tem uma ideia, um novo produto, uma nova abordagem, uma nova pegada, uma nova estratégia de comunicação que você pode usar para você ter mais clientes, para você vender mais. É isso que a gente faz. Não é? Nós matriculamos mais de 55 mil alunos por ano na WhatsApp e matriculamos mais de 80 mil pessoas na nossa rede, que inclusive tem outras marcas que nós adquirimos. São mais de 80 mil pessoas sendo matriculadas. Por quê? Como é que eu penso? O inglês não deixou de ser importante por causa da crise. Aliás, o inglês não deixou de ser importante por causa do desemprego. Talvez o contrário. Talvez o inglês tenha se tornado mais importante ainda no momento onde quem está empregado não pode perder o seu emprego. Ou no momento de quem está fora quer entrar no mercado de trabalho. Não existe uma estratégia que seja fixa. Não existe uma estratégia que funcionou hoje e vai funcionar amanhã. A mudança é constante e acontece a todo momento. Empresário que se acomoda, ele vai acabar sendo atropelado pelas variáveis, às vezes políticas, às vezes econômicas. Então, a postura que eu tenho é de, apesar dessas situações todas, a gente sempre está criando alguma coisa para vender mais. E aí são os números, cara. Se eu vendi X no ano passado, eu tenho que vender X mais Y esse ano. E aí é trabalhar. É assim que a gente faz. Obrigado, Flávio. Obrigado. Mr. Brook, o senhor diz também, numa de suas aulas, que nós que acreditamos e defendemos o livre mercado... O senhor está ouvindo? Nós que acreditamos e defendemos o livre mercado, nós vencemos o debate econômico décadas atrás, com Mises, Hayek, e, no entanto, evidentemente que mostraram que o capitalismo funciona, que os negócios geram riqueza, que os empreendedores realizam, e, no entanto, ainda prevalece essa cultura da qual estávamos falando, de que o empresário é visto como ganancioso, o lucro como ganância. O que falta? Não seria uma defesa moral do capitalismo mais acentuada no debate público, para que haja essa revolução moral que o senhor prega? Yeah, so we won. We won a long time ago, right? Capitalism works, socialism doesn't. All you have to do is look to the northern border and see what's happening in Venezuela, as if we needed one more example of the complete misery caused by socialism. Everywhere it's tried, every time it's tried, no matter the continent, no matter the century, no matter the decade, socialism fails. And the opposite is true as well. Every time capitalism is tried, to the extent that it is tried, it succeeds. You free up China a little bit, and boom, wealth is created. You free up India, wealth is created. And of course, as I mentioned before, 300 years ago, before capitalism, we were all dirt poor. All of us were dirt poor. And capitalism made us relatively rich. It extended life by more than double, maybe triple. It's made life so much better. So not only have we won the economic argument with great economists like Mises and Hayek and Friedman and others, but we've won the existential question. History proves unequivocally that socialism, statism, collectivism are failures, and that freedom and capitalism works and are enormous successes. And nobody cares. Nobody cares. Everybody wants to be a socialist. Nobody wants to be a capitalist. Everybody wants to be poor. Everybody wants to die of starvation. Everybody wants to be oppressed. Everybody wants to have no freedom. That's what socialism represents, but they all want it somehow next time not to result in that. So I think we should all ask ourselves why. Why is socialism so attractive? It's not because it succeeds. It's not because it produces anything. It's not because people are wealthy and, die old and have happy lives. It's the opposite. So why is it successful? Why do people love it? And my argument, Ayn Rand's argument was that people love socialism because it's consistent with the moral, ethical beliefs that we hold as a culture. We think sacrifice is noble. Well, the socialists
want to sacrifice you in the name of nobility. If you believe that suffering is good for the common good, for the public interest, then socialists are very good at suffering. They have fine-tuned the art of suffering. They can make you suffer all the time in the name of the common good. As long as we believe that the common good, the public interest, other people's well-being is the moral standard of a good life, of being virtuous, of being noble, of being good, then socialism wins every single time. Every single time. The real revolution that we need is not an economic or political revolution. Those come afterwards. You know, people say politics is downstream from culture. It's become a very popular thing to say, right? Politics is downstream from culture, which is true. But what's culture downstream from? It's downstream from ethics. It's downstream from morality. It's downstream from philosophy. If you want to change the culture, and therefore change the politics, you have to change the moral beliefs of the people. You have to get rid of this altruistic, and I'm sorry if I offend anybody, Christian morality of sacrifice, of altruism, of the idea that other people's happiness is what's important. And we have to replace it with something positive, because just being anti is not good enough. We have to replace it with a morality, a nobility, a virtue of self-interest, what Ayn Rand called rational, long-term self-interest. A morality that says that, no, the purpose of life is your own happiness, but not, you know, whatever you feel like doing, whatever the moment strikes you, whatever the emotions drive you. No, what in reason, in rationality, really leads to long-term flourishing. To be rational, to be honest, to have integrity, to be just towards other people, to treat people the way they deserve. Right? Not to sacrifice, but to trade. Why would you sacrifice? Sacrifice, by nature, is a win-lose proposition. If somebody doesn't lose, it's not a sacrifice. If it's win-win, what do we call it? Trade. I will take win-win over win-lose any day, because win-lose always turns into lose-lose, and I don't want to lose. So what we should build is a structure, a moral structure, on the idea that human relationships should be about win-win. That human relationships should be about individuals pursuing their own self-interest and interacting with one another because it's in your self-interest. That the fundamental moral purpose in your life should be to figure out how to live the best damn life you can live for you. Now, if you had that morality, if you wanted to live a good life, if you cared about your own flourishing, then what kind of world would you want to live in? What kind of politicians would you want to elect? Politicians would tell you what you can eat and what you can't eat, what business you should open and what business you shouldn't open, how much you should pay your employees and how much you're not allowed to pay your employees? No. If you want to live for yourself, if you want a happy, successful, flourishing life for you, you want politicians to leave you alone. You want to make decisions about your life, about your business, about your trading, about your consumption, about how you live your life. You don't believe in authorities dictating to you, coercing you. Individuals who want to flourish as individuals want to be free. Freedom is a consequence. Freedom is a consequence of the idea of individualism. Freedom is a consequence of the morality of individualism, of the idea that what matters, the only thing that matters politically, is the individual and his ability to lead a flourishing life for himself. And individuals who believe that don't succumb to authority, don't choose between left and right. They choose freedom and only freedom. The only standard by which we measure politicians is the extent to which they will reduce the amount of coercion imposed of us, and ideally reduce that amount of coercion imposed on us to zero. Because freedom means
as Ling said, the absence of coercion. We should strive towards absence of coercion, not tinkering with regulations, not reducing regulations, eliminating regulations, eliminating controls, eliminating restrictions. For that, just returning, you need a morality of freedom, a morality of individualism, a morality of self-interest, and we need to reject. And this is why it's hard. This is why it's so damn hard. Because, again, we won the economics, we won history, we won everything. But what makes it hard is that we have to reject a moral code that's been instituted among us for 2,000 years and is ingrained in our souls, and we need to take it and put it in the trash bin of history and adopt something new, something better, something that's consistent with capitalism and freedom. Eu estou aqui ansioso para perguntar para o Alberto qual seria o plano de governo dele para os empresários e empreendedores, se fosse assessor econômico de algum candidato, mas só queria pedir para o Flávio, porque o Flávio morou na Venezuela durante um tempo antes da ditadura do Hugo Chávez, do Nicolás Maduro. Eu só queria, se você puder fazer um complemento do que disse o Yaron a respeito dos regimes socialistas, pela sua experiência. Então, eu morei em 1993 na Venezuela, era uma ocasião em que o Hugo Chávez estava preso. Houve uma tentativa de golpe armado em Caracas e isso resultou na sua prisão. E foi na época que eu trabalhava na Escola de Inglês no Brasil e eu fui transferido para abrir uma filial dessa empresa lá na cidade de Valência, na Venezuela. E assim, a minha experiência na Venezuela, eu morei lá quase 8 meses e era um país excepcional, um país fantástico, um país muito melhor do que o Brasil naquela ocasião, até porque o Brasil estava muito difícil, o Brasil tinha uma inflação de mais de 80% ao mês, e lá não, lá era um país super rico, um mercado super desenvolvido, pleno emprego, era difícil contratar pessoas, porque era pleno emprego, as pessoas ganhavam bem, viajavam para Miami constantemente, era muito pertinho, e uma passagem custava $120, a pessoa ia para Miami, ia para os Estados Unidos, ou seja, era um país super desenvolvido. Então, essa foi a minha experiência lá na Venezuela, e dizer qual foi a experiência do projeto chavista na Venezuela é uma redundância, é só a gente olhar os fatos, é só a gente pensar em Roraima, o que acontece lá hoje, não é? Tem repercussões aqui no nosso país, é só a gente pensar e ver que eles não têm o que comer. Mas não é, às vezes até tem algum dinheiro, mas não tem o que comprar. Não tem onde comprar. Sem dúvida alguma, não dá para... É indiscutível os efeitos nefastos que ocorreram ali na Venezuela. O intervencionismo estatal também. O intervencionismo estatal, exatamente. Alberto, o que poderia melhorar no próximo governo? O que o senhor sugeriria? Eu acho o seguinte, a gente sabe, né? E os economistas sabem o que precisa melhorar no governo. Ficamos ali discutindo, 3 economistas, né? Falando sempre a mesma coisa. Numa empresa, você olha 2 coisas. Você olha o faturamento e você olha a despesa, né? E a lucratividade é o resultado disso. Faturamento, buscar vender mais e tal, e controle e redução de despesa. Essa coisa que é a coisa mais simples do mundo, nossos governantes não têm, né? Porque eles só olham o faturamento, e o faturamento não é com eficiência, é com aumento de imposto, da carga tributária, por isso que nós temos essa situação. E as despesas eles não olham, ou se olham, fazem que não olham, né? E aí a gente fica numa situação, porra, todo mundo aqui, né? Olha a luz, olha a água, olha os impostos, olha CMV, né? Quanto custa, quanto vende, qual é os índices de lucratividade, ticket médio, né? E você olha as despesas, como fazer para ter resultado? Infelizmente, nosso país não tem, né? Então, se eu fosse dizer aqui o que precisa ser feito, é o que todo mundo diz e fala, né? Reforma tributária, reforma fiscal. E por que não faz, né? Tem esse problema. Eu preferia dizer que o que nós precisamos
de mais importante é ter uma mente que decifre a mentira. Porque esse é o grande problema do nosso país. A mentira, ela vive por todos os lados. A mentira, você pode falar ela de muitas formas. Você pode florear ela. Você pode contar ela com sentimento. Você pode fazer uma pessoa chorar contando uma mentira muito bem contada. E essa é a principal característica que levou o Brasil à bancarrota. Eu vi agora, pouco tempo atrás, na televisão, um candidato falando do seu plano futuro. E a minha esposa falou: nossa, estou adorando esse cara. Eu falei: para, esse é um dos maiores corruptos que o Brasil tem. Por quê? Por causa da mentira, né? Nós vivemos num país em que os nossos políticos possuem a arma mais poderosa capaz de destruir tudo, que é mentira. Então nós, da população, eu queria falar um segundo item que foi dito aqui. Nós não temos representatividade. Olha só, uma das pessoas que esteve aqui no palco perguntou: e quem nos representa? Quem representa 27 mil empreendedores? Responda aí, quem representa? Não há representação. Vocês estão engatinhando ainda. Não há representação. Não há envolvimento nosso. Não há esse discurso inflamado para a gente mover as pessoas, esclarecer as mentiras. Então, nós vamos ter agora as eleições. Vai ser um festival de mentira. Vai ser um festival de soluções. Vai ser um festival de promessas. Vai ser um festival de não reconhecimento dos erros que foram cometidos. Ninguém vai mostrar esses 2 slides que eu coloquei da década de 80 e recentemente. Ninguém vai assumir isso. E a grande maioria que está aqui e que fez isso vai estar mentindo para nós. E a grande maioria da população pode acreditar nessas histórias. Então é um problema de extrema complexidade, né? Nós temos o poder na mão de fazer, modificar esse país. Empresário não costuma falar muito de oração, né? Eu tenho algumas colunas que me sustentaram nesse tempo todo, né? E uma delas é orar para Deus, pedir para Deus discernimento, pedir para Deus força, pedir para Deus um Brasil melhor, pedir para Deus que nos ilumine nessa eleição, porque agora, ou daqui 5 anos, eu vou estar aqui apresentando novo slide, com todos esses problemas, né? Não vamos discutir aqui e levantar algum assunto que pode demorar mais 1 hora, né? Eu encerraria dizendo: muita crença e muita oração para que a gente tenha um país melhor e abençoado por Deus. Obrigado. Alberto Saraiva, Flávio Augusto, Yaron Brook, muito obrigado a todos pela presença.